A obra de Deus é crer em Jesus. E crer em Jesus é crer na palavra, porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada. A gente precisa crer na palavra. A gente precisa crer naquilo que cantamos, naquilo que adoramos. Lembra? Cara, nós ficamos emocionados com os louvores. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Cara, olha, a gente tem que ficar, olha, a gente tem que ser insatisfeito quanto a isso, do crer, sabe? Há um desejo de Deus que nós também sejamos insatisfeitos, né? Eu estava comentando na vigília aqui, querido, às vezes a perseguição é uma bênção, às vezes a aflição é uma bênção de Deus na nossa vida, pode parecer uma loucura, mas o Senhor disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Ele estava reclamando de problemas, ele estava reclamando de dificuldades, ele estava reclamando de aflições, e Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes a nossa fraqueza é a única maneira que Deus tem para nos conectar com Ele. Então essa palavra, ela tem que produzir mudança na nossa vida, amém, querida? Ela tem que transformar a nossa vida. A gente tem que ter sede de mudança, em todas as áreas, como marido, como esposa, como filhos, como funcionário de uma empresa, como um profissional. A gente tem que ter sede de mudanças. Aí, voltando da perseguição, da aflição, né? A Bíblia diz que a igreja estava muito bem em Jerusalém. A Bíblia diz que a igreja crescia. A Bíblia diz que a igreja havia paz. A Bíblia diz que muitos sacerdotes se convertiam. Aí o que Deus disse? Esse pessoal está muito acomodado. Esse pessoal está muito quieto. E veio a perseguição. De repente se levantou uma perseguição contra a igreja, e eles foram dispersos. Cara, e é interessante, meus irmãos, é muito lindo saber que Deus sabe de tudo, cara. As minhas pernas tremem, porque Deus sabe o futuro. Sabe por que levantou essa perseguição contra a igreja, querido? Vocês sabem? É por isso que eu amo história. Eu amo história. Quando eu fiz faculdade vestibular para direito, minha primeira opção foi direito, porque era mais difícil. E naquele tempo havia a primeira e segunda opção na UFAM, né? E a segunda opção foi história. Eu amo história. Eu amo ver aqueles documentários sobre história, porque, cara, a história está muito ligado com a Bíblia, com as profecias, com o profético. A história tem muito a ver com o profético. Sabe por que Deus levantou uma perseguição contra a igreja, e todo mundo abriu de Jerusalém? Os cristãos abriram de Jerusalém por causa da perseguição. Eles foram para a Síria, para Antioquia, para Psídia, para Capadócia, para Ásia, para Bitínia. Eles abriram de lá, porque no ano 70 o Império Romano destruiu Jerusalém, e ele sitiou Jerusalém. Olha, sitiou durante 3, 4, 5 anos, 3 anos, se eu não me engano, sitiou Jerusalém, ninguém podia sair, morreram de fome, e ao derredor de Jerusalém se formaram cruzes de pessoas, de israelenses que foram crucificados. Deus disse: vocês têm que sair daqui, o negócio está paz aqui, e Deus levantou uma perseguição, e eles saíram, e onde eles iam, eles pregavam Jesus Cristo, pregavam o Evangelho. No ano 70 depois de Cristo, a guerra dos judeus, foi o ano que Israel, que Judá, que era Judeia naquele tempo, né, deixou de ser nação. Eles foram arrasados. Levantou-se a revolta dos judeus. Houve uma revolta em Jerusalém. Lembra dos zelotes que eu falei, de Barrabás e de outros? No ano 70 de Cristo, essa revolta contra o Império Romano, contra o domínio romano, se alavancou de uma vez por todas, e houve rebelião em várias cidades da Judéia. E aí aconteceu, os zelotes se refugiaram lá, os rebeldes se refugiaram em Massada, e o imperador Tito Vespasiano arrasou Jerusalém, e de lá eles foram deportados para todo mundo. Acabou o estado da Judéia, acabou a Judéia como nação. Por isso Deus disse: sai, porque Deus conhece o futuro.
antes, no início ele já conhece o futuro. Amém, querida? Então, depois da perseguição, ele levantou. Então, nós precisamos isso, ser transformados. E a aflição, muitas vezes, os problemas da nossa vida, é Deus trabalhando na nossa vida. Amém, querido? Porque hoje nós estamos acostumados com o evangelho da prosperidade. Amém, eu creio na prosperidade. Mas muitas vezes os problemas é a maneira de Deus aperfeiçoar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de ser. E vou comentar aqui, sabe? Porque justamente isso também, eu posso vir aqui e dar uma ministração coach, de motivação, disso e daquilo para você. Mas não, eu quero me ater àquilo que a palavra diz, àquilo que a Bíblia diz. E eu quero compartilhar com você o capítulo 1 da primeira carta de Pedro. As cartas dos apóstolos, as cartas bíblicas, é uma carta para você. Leia como se o Espírito Santo tivesse escrito para você. Amém, querido? Amém? Diga, essas cartas foram escritas para mim, pelo Espírito Santo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Admirável o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, dá para ver como Deus muda a vida de uma pessoa, não é verdade? Como o Espírito Santo muda a vida de uma pessoa. Querido, quem conheceu a Jesus tem vida transformada, tem vida mudada. Não existe essa graça que não faz nada, essa graça que não opera, essa graça que não muda, essa graça que não traz santidade. Não existe essa graça, é mentiroso. É mentiroso, a graça que não produz mudança, a graça que nos produz transformação, porque a graça é o poder de Deus para nos transformar. Por isso que existe a graça salvadora, a graça provedora, a graça redentora. Então a graça é isso. Então o apóstolo Pedro escreveu essa carta para nós. O Espírito Santo usou ele para escrever para nós. Amém, querido? Essa carta é para você. Leia-se como alguém, como o Espírito Santo enviou para você essa carta. E ele diz aí, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Já temos alguma coisa aí, ó. Você foi eleito, você foi escolhido, querido, escolhido. Deus te escolheu. Amém, querido? Nós fomos eleitos, escolhidos. Em João 15, se eu não me engano, ele diz: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. A gente pensa: mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi o Espírito Santo que te convenceu. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Olha, não crê é pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Não crê é pecado. A salvação é pela fé. Só é salvo quem crê. E quem crê tem uma reação. Quem crê produz uma atitude. O cara que diz que crê, mas não tem uma atitude, ele não crê, ele é um mentiroso. Porque falar que crê, todo mundo fala. Porque é bom dizer eu creio. Todo mundo fala. Mas quem crê produz uma atitude. Eu te levo para o 10º andar de um prédio. E eu digo assim: você crê que se jogar pular daqui lá embaixo você vai se arrebentar? O caboclo diz: eu creio. Ele pula? Não, ele crê. A ação dele é de acordo com a fé dele. Agora, se ele diz, imagina um cara que diz que crê, que se jogava e ele pula, é porque ele não crê. Quem crê, obedece. Quem crê, quer fazer a vontade daqui, porque ele sabe que existe uma consequência. Então, a nossa fé, olha, as nossas ações, as nossas obras, lembram? Pelos seus frutos os conhecereis. Você foi eleito. Tem muito tema para falar no texto assim. Ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aos escolhidos. Aos escolhidos. Você foi escolhido, querido. E você tem que crer nisso, cara. Existe algo sobre a minha vida, eu fui escolhido.
todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu sou escolhido, cara. Deus me escolheu, graças a Deus que não dependeu de mim, foi Ele que me escolheu. Escolhidos, que são forasteiros da dispersão. Sabe o que está dizendo isso? Esses são os que tiveram que fugir por causa da perseguição. Por isso que eles são forasteiros da dispersão. Eles foram dispersos. Nessa época, no ano 70, houve a grande diáspora. Nesse período, até anterior, Deus tirou eles antes da guerra, está entendendo? Vocês entendem? Deus tirou os cristãos antes da guerra de Jerusalém. Antes da guerra. Saiam fora daqui, vai ter bronca aqui. Deus tirou eles. Por isso eles se tornaram forasteiros da dispersão. Olha aí, em vários locais. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deixa eu traduzir mais ou menos isso aí para ti. Aí está dizendo aí, Ásia, Turquia, Síria, cidades da Grécia, está tudo incluído aí. Estavam dispersos, eleitos, ó, de novo, diga, eu fui escolhido. Meu irmão, se você foi escolhido, você foi escolhido. Se você sair da igreja, a tua atitude, a tua maneira, você vai ser do mesmo jeito, querido. Não pode alguém estar na igreja, é escolhido, sai da igreja, pronto, vira igual do mundo de novo, só porque saiu da igreja. Eu passei 3 anos praticamente sem congregar propriamente dito, ali a gente acompanhava os cultos aqui, mas eu nunca parei de buscar Deus, meu irmão, porque eu saí da igreja, eu não mudei, eu sempre continuei o mesmo, eu sempre continuei temendo o Senhor. Tem gente que está na igreja é uma coisa, sai da igreja é outra, vira uma coisa totalmente diferente, parece que nunca conheceu a Deus. Olha lá, eleitos segundo a presciência. Presciência quer dizer aquele que viu antes. Meu irmão, Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Está lá, está claro isso. Deus já sabe os que serão salvos. Lembra que o texto bíblico diz, e aí naquela cidade se converteram todos aqueles que haviam de ser salvos. Vocês já leram isso na Bíblia? Deus já sabe, porque Ele tem presciência, Ele viu antes, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Isso não quer dizer que Deus influenciou você para o mal. Se domingo agora joga Flamengo e Vasco, Deus já sabe o resultado. Isso não quer dizer que Deus pegou um jogador e faz isso, faz aquilo e controlou para dar o resultado, não. O resultado foi nós que escolhemos, mas para Deus, Ele já sabe. Ele tem presciência. Olha o que o apóstolo Pedro disse: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Sabe o que ele está dizendo aí? Os escolhidos recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz uma vida de santidade, meu irmão. Dê um aplauso para o Senhor. Meu irmão, o cara vive uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de tudo, e ele tem o Espírito Santo. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, ele produz santificação. A santificação do Espírito está lá. Santificação do Espírito. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O sangue de Jesus na nossa vida produz transformação, produz mudança, produz temor do Senhor, sabe? Produz temor do Senhor na nossa vida. É o resultado, é a obra do Espírito Santo, amém, querido? Produz mudança. Então, em nome de Jesus, que haja mudança na nossa vida, amém? Em nome de Jesus, creiamos nisso. Isso é crer, não. É como o pastor Eric estava ministrando. Esse negócio de santidade não é aquela coisa assim, escuta, meu irmão, não é assim, ó. Hoje eu não vou pecar. Rapaz, é pior. Você tem que crer que você tem o Espírito Santo. Você tem que declarar isso: eu sou santo. Eu tenho Deus na minha vida. Porque olha lá, quando a gente diz assim, hoje eu não vou pecar, você está querendo produzir um fruto. Mas quando você crê que você já tem isso na sua vida, o fruto sai naturalmente.
Está entendendo? Sai naturalmente. É da natureza. É da natureza. O homem, ele coloca para o seu coração o que ele tem dentro. O bom escriba tira do seu tesouro coisas boas e coisas ruins. Depende do que ele tem no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então é um fruto, amém? Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência à expressão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas, amém? Olha o que o Espírito Santo está desejando para você, que você tenha graça e paz. Graça e paz. A graça, ela transforma. A graça, ela perdoa pecados. A graça remove o pecado. A graça traz purificação. A graça traz provisão. A graça é suficiente, querido. E ela produz um fruto. Produz um fruto. Amém, querido? As pessoas entendem hoje, olha lá, o apóstolo Judas, não é o Iscariotes, é o Judas, irmão de Tiago, que era irmão de Jesus, era irmão de Jesus também, Judas. Ele diz assim, ó, que nos últimos dias, falsos profetas transformariam a graça de Deus em libertinagem. O que é isso? É usar a graça como cartão de crédito para pecar. Não tem nada a ver graça com libertinagem. A graça é poder de Deus. A minha graça te basta. A graça é poder de Deus. É poder transformador. Amém? É poder provedor. É poder redentor. É poder que agrega, que gera comunhão. Amém? Então, graça e paz vos seja multiplicada. A graça nos livra da condenação. A graça nos livra da culpa. E livrando-nos da culpa e da condenação. A graça é nós entendermos que nós fomos reconciliados com Deus. Amém, querido? Fomos reconciliados. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas vamos continuar no pecado. É isso que diz? Não, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Temos uma viva esperança. Olha lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou cara, não, é porque Ele foi misericordioso para conosco, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Olha essa palavra aqui, nos regenerou, nos recriou. Regenerar é criar de novo, é uma nova criação. Está entendendo? É uma nova criação. Se nós somos uma nova criação, a gente não pode viver como vivia antes, segundo as nossas paixões, segundo fazendo a vontade da carne e dos pensamentos alheios à vida de Deus. Não, nós somos nova criação. E a gente tem que crer nisso. Eu sou uma nova criação. Nos regenerou para uma viva esperança. Amém? Ele nos recriou para agora a gente tivesse uma viva esperança. Nós temos esperança, querido. Querido, se a gente olhar para as coisas dessa vida, meu irmão, eu sou um cara que eu penso muito. Sabia que não é bom pensar muito? Pensar demais não é bom. Eu sou um cara que eu penso muito. Aí a gente pensa em tantas as coisas. A gente pensa no futuro dos nossos filhos. A gente pensa nos nossos netos. A gente pensa nas questões financeiras. A gente pensa nas questões de saúde. A gente pensa na igreja. A gente pensa. E o resultado disso é, a gente pensa na brevidade da vida. Eu já estou com 59, meu amigo. Já vou ser prioridade daqui a pouco. E eu já chego lá, os caras já dizem assim, meu senhor, o senhor não é prioridade. Já dá até para enganar se quiser, né? E aí a gente começa a fazer conta. Todos nós vamos chegar nesse tempo de fazer conta. A gente começa a fazer conta, cara. De quando eu vim para Manaus para cá já faz 26 anos. Onde é que eu vou estar com mais 26 anos? Meu irmão,
se a gente não tiver essa viva esperança, a nossa vida vai se tornar algo terrível, querido. Eu li esse texto hoje pela manhã e isso traz consolo. Porque é isso, querido, aqui na igreja, por isso que ministrar é isso. A gente precisa ministrar várias coisas. Tem gente que chegou aqui para baixo, derrotado, desanimado, triste, depressivo. E a gente tem que ministrar esperança para eles. A gente tem que ministrar isso que o pastor Agno ministrou: ganhar, fazer a obra de Deus, servir a Deus. As lutas, as guerras não podem nos paralisar, porque esse é o objetivo do diabo, é nos paralisar. E muitas vezes ele manda a luta, manda a guerra justamente para você paralisar, você ficar preocupado, aí você paralisa. Aí você: eu não vou para o culto, eu estou desanimado. Não, eu não vou fazer isso, porque eu estou desanimado. Olha, isso é uma principal, é nos paralisar. Mas tudo isso, é igual eu quando eu chego aqui. Eu tenho certeza que cada um aqui chega aqui com em várias situações. Uns estão preocupados, outros estão adoentados, outros estão desanimados, outros estão sem esperança, outros pensando sobre o futuro. E tudo isso o Espírito Santo quer cuidar aqui. Está entendendo? Quer cuidar. Por isso que a ministração, a palavra, ela é igual uma comida. O cara vai comer só salada, o cara vai comer só arroz, o cara vai comer só carne. Não, tem que ter um pouco de cada coisa, que é um tempero, porque cada um aqui precisa de algo. Mas o Espírito Santo é poderoso para ministrar cada um naquilo que precisa. Mas pela sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Agora nós temos esperança. Agora a minha vida não acaba aos 80, aos 60, aos 70. Agora a minha vida não acaba mais. Eu tenho uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, Ele estabeleceu para nós uma viva esperança. Porque assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Assim como Ele tem vida eterna, nós temos vida eterna. Nos ressuscitou. Está entendendo? Ele disse: agora nós temos uma viva esperança. Qual é a viva esperança? É a vida eterna, querido. O apóstolo Paulo diz: se nós esperarmos somente nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas a nossa pátria está no céu, querido. Amém? Essa é a nossa alegria. A gente não morre mais. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, Ele mesmo vai trazer vida de novo aos nossos corpos mortais. E lá, que Jesus disse lá em Lázaro, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele está falando do arrebatamento. Ele está falando: quem tiver morto vai viver, e quem tiver vivo não vai morrer. Sabia que tem um grupo que não vai morrer? O apóstolo Paulo diz: nem todos seremos mortos, né? Acho que ele fala mais ou menos com outras palavras. Nem todos seremos mortos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar dos olhos da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Receberemos um corpo glorioso. Essa é a viva esperança, amém, querido? Essa é a viva esperança. Então, não fique pensando só nas coisas dessa vida, nas preocupações dessa vida. Descansa no Senhor. O diabo não pode roubar a nossa herança, querido. Ela é incorruptível. Viu? O que Cristo conquistou para nós, ninguém pode tomar. Só nós que podemos entregar se quisermos. E na verdade, eu creio assim: quem entrega porque nunca teve. Quem tem nunca vai entregar. É isso que os teólogos chamam de a salvação. Ela é a salvação. Tem uma frase que ele diz que a salvação ninguém perde a salvação, porque quem recebeu a salvação nunca perde ela. Quem perde é porque nunca recebeu. Está entendendo, querido? Quem perde é porque nunca recebeu, porque quem recebeu não perde. Amém, querido? Agora, a questão é justamente essa. Todo mundo diz: eu tenho, eu quero. Mas o que vai mostrar isso, a sua vida vai revelar. Como é que a gente conhece? Pelo fruto, ele diz: pelos seus frutos os conhecereis.
É pelo fruto que a gente conhece a árvore. É pelo fruto que sabe que o abacate é abacate, o abacaxi é abacaxi, a laranja é laranja. É pelo fruto. E o fruto do Espírito produz, tem um fruto, alegria, amor, paz. Então olha lá, Ele nos regenerou para uma herança incorruptível. Olha lá, incorruptível, que não se destrói, que não se degenera. Imarcessível, que nome difícil, né? É que não murcha, que não apaga. Está vendo como é que é a nossa herança? Está vendo que quem nasceu em Cristo não murcha. Ah não, agora eu era Cristo, mas agora eu estou murchando. Não, imarcessível. Outros dizem até incontaminável, reservada nos céus, para vós outros. Essa é a nossa herança. Amém, querido? Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, você tem uma herança imarcessível, imurchável, incorruptível. Olha que promessa. Nós somos guardados pelo poder de Deus, querido. Você é guardado pelo poder de Deus. A tua casa é guardada pelo poder de Deus. Sois guardados pelo poder de Deus. Amém? E não quer dizer também que quem morre ou quem acontece alguma coisa não é guardado pelo poder de Deus. Porque ele disse que teve homens que foram torturados, cerrados, mortos ao fio da espada, passaram ao fio da espada, vestido com peles de ovelhas e de cabras. Prosperidade financeira nesse mundo não é sinal que tem Deus, não, querido. Não é sinal que tem Deus, não. E claro, não estou dizendo que tem muita gente de Deus também que é próspera e abençoada. Aqui não é o discurso da miséria, da pobreza, não. A vontade de Deus quer nos abençoar, sim. Mas cada caso é um caso. E aí, ele diz aqui, ó, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Olha, nós somos guardados mediante a fé, querida. É a fé que produz a salvação. Por isso que eu disse, a fé, ela produz uma atitude. Quem tem fé, olha, lá em Hebreus capítulo 4, quando fala que o povo foi rebelde, quando Deus disse que tinha entregado Canaã para eles foram rebeldes, ele compara a fé à obediência. Por quê? Quem tem fé obedece. Porque quem crê que saltar de um prédio de 10 andares vai se quebrar, ele não vai pular. Quem crê que o pecado gera morte, vai fugir do pecado. Quem crê que quando você comete pecado, você entristece o coração de Deus, ele não vai querer entristecer o coração de Deus. O amor de Deus vai constranger ele. Amém? Vamos lá. Próximo. Nisso exultais. Olha, está dizendo para eu e você nos alegrarmos. Então olha lá, não importa o que tu está passando, se alegre, porque você tem uma viva esperança. Você tem uma herança incorruptível, reservada nos céus. Você é guardado pelo poder de Deus, querido. Então nisso exultais. Se alegrem. Se alegrem. Olha lá. Nisso exultais. Nisso, se alegrem nisso. Se alegrem porque vocês têm dinheiro. Se alegrem porque vocês estão com saúde. Não, ele diz aqui: nisso vocês se alegram, porque vocês têm uma herança eterna, viva, incorruptível, imarcessível. Nisso exultais. Embora, olha lá, servir a Deus. Tem muita mentira por aí também, tem muito engano por aí também. Não, porque hoje as pessoas vêm para a igreja para ser bem sucedido, mas muitas vezes servir a Deus não significa que nós vamos ser assim, que tudo vai dar certo, que não vamos ter problema não, querido. Olha o que ele diz: nisso alegrais, embora no presente, por breve tempo. Olha, breve tempo, graças a Deus. O sofrimento tem um breve tempo, a dor tem um breve tempo, a aflição tem um breve tempo, amém, querido? Mas embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Tem uma igreja por aí que diz assim, que se o cara tiver problema é porque não tem fé. Ah, porque você não tem fé.
Você está passando por isso porque você não tem fé. Você está passando essa luta porque você não tem fé. Muitas vezes, quem passa o problema e vence tem mais fé do que aquele que não tem problema nenhum. Esse aqui não tem problema. Como é que a fé é provada, que a Bíblia diz? A fé é provada é na aflição. Ter fé quando está tudo bem é fácil. E ele diz aqui, ó, embora por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Amém, querido? Se você está enfrentando uma provação, uma luta, uma guerra, uma batalha, não é que você é um crente inferior, não. Não é porque você não tem fé. É porque são as condições desse mundo, amém, querido? Mas ele disse, se alegrem nessa viva esperança. Próximo versículo aí. Para que uma vez confirmada. Leia comigo aí. Vamos ler aqui. Leia aí, ó. Para que? Vamos ler. Você está vendo como é bíblico isso? Que muitas vezes a nossa fé é provada. Nós passamos por aflições, por dificuldades. Aquele batismo de fogo, querido. Aquele batismo de fogo não é por causa que as línguas de fogo caíram, não. Batismo de fogo é batismo de aflição mesmo. É luta, é guerra, é perseguição, é batalha. Foi assim que Pedro se transformou nesse homem. Vocês estão lendo agora, um homem transformado. Ele disse, mesmo que agora vocês estejam sofrendo aflições, mas depois vai ser confirmado o valor da vossa fé. Vai ser confirmado o valor da tua fé. Como o ouro é provado no fogo, a nossa fé é provada. E vai redundar o resultado dessa fé provada de sair vencedor. Lembra dos amigos de Daniel? Foram provados no fogo. Não negaram a sua fé. Foram para a fornalha. E a fé deles foi provada. Eles saíram de lá em glória. Nabucodonosor disse, cara, eu quero o Deus de vocês também. Nabucodonosor se converteu, mano. Em glória. Amém, querida? Então, você está passando luta, está passando dificuldade? Meu irmão, isso acontece com todos os cristãos, eles passam lutas, adversidade, para que a sua fé seja provada. E depois que ela é provada, ela sai mais forte, sai mais preparada, sai mais aperfeiçoada, sai mais fortalecido. Aí pode fortalecer outros e vai dizer, meu irmão, tu está passando por isso? Eu também já passei por isso, e Deus me deu a vitória. Fica firme, segura aí que Deus está contigo, meu irmão. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. O próximo versículo. Próximo. Olha, a quem não havendo visto. Alguém aqui já viu Jesus pessoalmente? Alguém já viu Jesus fisicamente? Já apareceu Jesus para você? É para nós que ele está escrevendo essa carta. Ele está dizendo justamente isso, ó. Ele termina lá, redundar em louvor e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz que esse Jesus Cristo, esse Senhor Jesus, a quem não havendo visto amais. Ninguém aqui viu Jesus ainda, mas o amamos, amém? Não é para você isso? Isso é para você? É para você. A quem não havendo visto, Pedro viu, Tomé viu, Paulo viu, mas milhões, bilhões não viram. Mas porque você não viu, você não é menos cristão. Você não é um cristão inferior. Porque ele disse, olha, e cara, querida, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Se você nunca viu Jesus e o ama, cá para nós, se pudesse comparar, a sua fé é mais forte do que a de Pedro. Porque Pedro viu, porque Tiago viu, porque João viu, e você não viu, mesmo assim você o ama, amém? A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, olha lá, exultai, alegrai-vos com alegria indizível e cheia de glória. Olha lá, cara, ele diz que a razão disso,
A razão de nós termos Jesus, a razão de nós crermos Jesus, a razão de Ele ter mudado a nossa vida, mudado a nossa história, a razão disso, isso já é motivo para a gente se alegrar com uma alegria indizível, que não dá nem para expressar, uma alegria que não dá para expressar com palavras, amém, querido? E cheia de glória. Que maravilha servir a esse Deus poderoso, obtendo o fim da vossa fé. Qual é a finalidade da fé? Obtendo o fim da vossa fé. Qual é o objetivo da fé? Por isso que sem fé ninguém vai ser salvo. Você pode falar de graça, ou você pode falar de Cristo, mas se você não crê, não produz resultado. Obtendo o quê? O fim da vossa fé. Qual é a finalidade da fé? A salvação da vossa alma. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém vai ser salvo. Quem não tem fé, quem não crê será condenado. E quem não crê, não é só crer que Jesus existe não. É crer na palavra. É crer nas promessas. É crer no que Ele diz. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Olha lá, essa graça chegou para nós. Era dessa graça que Isaías falava. Era dessa graça que Elias falava, que Eliseu falou, que todos os profetas messiânicos falaram. Que um dia Jeremias falava que um dia nós receberíamos o Espírito Santo. Que um dia nós serviríamos a Deus não por mandamentos, por isso, por aquilo, mas porque Ele estaria dentro de nós, porque seria da nossa natureza. Foi dessa salvação que os profetas falaram. Investigando atentamente, qual a ocasião? Os profetas perguntavam disso: quando é que o Messias virá? Quando chegará o tempo da graça? Quando chegará o tempo de cessar os sacrifícios? Eu fico pensando, rapaz, eu respeito o judaísmo, mas o que tem cristão ignorante, querido, ignorante, eu estou falando aqui, não é ofendendo, de ignorância. O rabino lá, rabino fulano de tal, fala que Jesus não existe, fala que Jesus não veio, e os crentes tudo, glórias, aleluia, não sei o que, esse homem de Deus sabe muito. O cara não entende nada de Bíblia, os cristãos, a maioria dos cristãos hoje, querido. Os judeus dizem que o Messias não veio, que Jesus não é o Messias. Eu fico pensando, como é que os judeus vão fazer agora para sacrificar animais de novo? Eles vão sacrificar ovelha, bode, carneiro de novo? Eles acham que isso traz perdão para os pecados? Como é que eles estão hoje sem perdão? Porque não tem mais sacrifício, não tem o templo. Os pecados deles eram perdoados pelo pecado de ovelhas e de bodes, não é verdade? O mundo moderno não comporta mais uma coisa de sacrifícios de animais, sacrifícios humanos. Como é que acontece o perdão dos pecados dos judeus hoje? Se o Messias não veio e se não tem sacrifício. E pela lei de Moisés tem que cumprir aquela lei dos rituais, a lei do sacrifício. Mas, cara, falou em judaísmo hoje, os crentes tudo embasbacado. Ah, Israel, o cara sabe tudo, o cara isso, o cara aquilo. Que nada, meu irmão. Jesus já veio, o Messias já veio. Por isso que não precisa mais de sacrifício de animais, nem de ovelhas, nem de bodes. Porque chegou o tempo da graça para nós. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez. Cara, Jesus, um homem desconhecido. Eu só estou os judeus não acreditarem em Jesus como Messias. Claro que tem grande parte dos judeus que acreditam que são judeus messiânicos, mas muitos não acreditam, querido. E quando fica Isaías 53, eu vi um rabino dando uma descrição de Isaías 53, que Isaías 53 é Israel. Aonde foi que Israel morreu pelo povo? Onde foi que Israel se ofereceu como sacrifício? Que Israel é o servo. Tem nada a ver. Isaías 53 acaba com eles, com a doutrina deles, porque Jesus não tem, nem comporta mais. Vamos lá, encher de ovelha e de bode para fazer sacrifício.
para receber perdão. E como eles estão 2000 anos sem sacrifício? Como é que eles estão? Como é que os pecados deles são perdoados? Então, os profetas falavam de Jesus, amém? Próximo. A eles foi revelada, que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar, amém? Por isso, olha lá, por causa de tudo isso, dessa esperança, dessa viva esperança, por causa dessa viva esperança, querido, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, o que ele nos aconselha, cristãos? Vivam e fiquem alegres, fiquem contentes, faça o que você quiser, porque é tudo da lei, porque você foi, não, ele diz, vestindo o vosso entendimento, é como vestir uma roupa, cingindo o vosso entendimento. Olha lá, ele diz, tenham sabedoria, sejam sábios, se revistam de Cristo, e aí sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como eu falei antes, essa coisa de santificação, não é uma coisa de eu vou fazer, é minha obra, é entender que a graça de Deus, ela pode produzir isso na sua vida, ela pode fazer isso na sua vida, a graça de Deus te capacita a ser santo, amém? Esse papo que ninguém é santo, não, a graça de Deus nos capacita a ser santo. Se você crê que você nunca vai ser santo, você nunca vai ser santo. Se você crê que é um pecador miserável, você vai ser um pecador miserável a vida toda, você vai viver a vida pedindo perdão, eu sou um miserável pecador, sabe? Isso veio do catolicismo romano, isso veio de Roma, e a reforma herdou muito disso, querido. Martinho Lutero herdou muito de Roma também, meu irmão, herdou muita coisa de Roma, que o crente é miserável, que o crente é pecador, que o crente, não, ele disse, revesti-vos de Cristo, é como se Cristo estivesse em você, creia nisso. Aí ele diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O próximo, como filhos da obediência. Olha lá, cara, isso aqui não é lei não, isso aqui é Novo Testamento, é o Espírito Santo escrevendo. Filhos da obediência, diga, eu sou filho da obediência. A graça de Deus em mim me leva a obedecer, amém? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, amém? Olha lá, quem foi alcançado pela graça, meu, não vai viver como vivia antes, é mudado, é transformado. Se você está vivendo como vivia antes, o apóstolo Pedro diz, é como a porca lavada que retornou ao esponjadouro de lama. Não, olha lá, apóstolo Paulo, Espírito Santo falando, filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele notifica a todo homem que se arrependa, que se volte para Deus, amém, querido? Próximo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Isso não é lei, isso é Novo Testamento. Tornai-vos santos, porque está escrito, sede santos. Santo, sabe o que é, querido? Santo, até eu tenho ideia, santo é separado, é alguém que é separado por Deus, para Deus, que vive para agradar a Deus. Isso é ser santo. Às vezes falha sim, às vezes erra sim, mas não tem prazer no erro, não tem prazer no pecado, tem prazer em agradar a Deus. Seja santo, querido. Procure ser santo como marido. Querido, eu tenho muitos defeitos como marido, nem queira ser minha esposa. Nem quero, eu tenho muitos defeitos, mas a minha esposa é testemunha disso, que eu luto para ser transformado, eu luto, eu quero, e eu creio, e Deus já mudou muita coisa na minha vida,
Eu quero ser um bom marido. Eu oro, eu choro. Eu quero ser. Quero ser um bom marido. Nós precisamos amar a nossa esposa, querido. As esposas precisam amar os maridos. E amar é isso, querido. Olha, sinceramente, desde quando eu me converti, eu nunca cogitei deixar minha esposa. Nunca. Para mim acabou, querido. Para mim fechou. Para mim fechou. Nunca cogitei. Já brigamos bastante. Temos muitas divergências de ideias, mas eu não cogito isso. E eu sempre, ela me magoa, me fere, eu a firo também, mas eu sempre vou, e eu sou líder. E eu sempre vou lá para reconciliar, para perdoar, para amar. Eu te amo, me perdoa. Porque amor é isso, querido, amar é isso. Amar não é uma conversa fiada. Amar é não ver o seu próprio interesse. Está lá, Coríntios 13, não mudou. Esses textos são meio que abandonados. O amor não visa o seu próprio interesse. O amor visa o interesse do outro. Então, ele diz: seja santo em todo o vosso procedimento. Você é um bom marido? Você quer mudar? Você está lutando para mudar? Você reconhece as suas falhas como marido? Você reconhece? É importante reconhecer. Não, eu tenho essas dificuldades. Você é uma boa esposa? Você reconhece as suas falhas como esposa? Você ama o seu marido também? Você ama ele do jeito que ele é? Você ama ela do jeito que ela é? Você quer ser instrumento de cura na vida dela? Você quer ser instrumento de cura na vida dele? Não adianta, querido. O caminho de quem diz que serve a Deus é o caminho do perdão. É o caminho do perdão. Desentendimento, conflito sempre vai haver, mas casamento é justamente isso. Não visar o seu próprio interesse. Sua mulher errou? Perdoe. E ainda mais que os erros são, muitas vezes, quando a gente vai ver, cara, a gente está brigando por coisinhas tolas. Então, querido, santo procedimento é na família, no casamento. Meu irmão, restaure a sua esposa, restaure o seu marido. Não deixe ninguém para trás, querido. Guerreiro não deixa ninguém para trás. Peça perdão. Quem mais sábio, o mais espiritual, entende o menos espiritual. O mais espiritual perdoa. O mais espiritual cura. O mais espiritual restaura. O mais espiritual pede perdão antes. O mais espiritual, ele nem errou, mas ele pede perdão só para consertar. Diz: ó, se eu te ofendi alguma coisa, restaura. Seja santo, querido. Busque a santidade, amém? Isso tem que se refletir na nossa vida.